Olá, meu nome é Yuri Guerra, sou pastor de família na Oitava Igreja e você está em Família, um podcast para te ajudar a construir um lar para a glória de Deus. Você já se sentiu desqualificado? Pois é. Você já teve que lidar com alguma situação, com algum desafio que você disse, poxa, eu acho que eu não tenho a qualificação para isso. Muitas vezes, quando nós pensamos em qualificação, nós estamos pensando em performance, né? Se a gente dá conta, se a gente tem um conhecimento necessário, se a gente tem as habilidades para fazer aquilo ali. E para muitas coisas isso realmente é importante. Contudo, em muitas outras coisas, existe uma qualidade necessária para a gente fazer o que faz. Por exemplo, quem lida com dinheiro precisa ser uma pessoa honesta, que não seja corrompida, porque senão ela pode fazer o trabalho dela de forma errada. Quem faz uso da palavra precisa ser verdadeira, porque senão ela pode se tornar desqualificada para aquilo que ela está fazendo. Em muitas questões, aquilo que realmente somos vai influenciar naquilo que nós fazemos. Por isso, no episódio de hoje, nós temos esse tema. O tema é desqualificado. Eu? Pois é. Você com muitas características boas, com muita performance, sabendo encantar muita gente, pode cair num erro fatal, que é se tornar uma pessoa desqualificada. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala sobre esse assunto em 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 24, e vamos dar ênfase no verso 27. Diz assim: vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. Isso aqui é na NVT. Então já quero chamar a atenção para você nessa frase. Corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sob todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Olha a analogia que ele faz. Qualquer pessoa que queira ser vitoriosa precisa de disciplina. E hoje nós temos tantas pessoas na internet falando sobre disciplina, né? Que oportunidade de aprender e de crescer. Só que a palavra de Deus nos chama para termos disciplina também na nossa vida espiritual. Porque você pode querer ter disciplina para ganhar dinheiro. Você pode querer ter disciplina para formar uma boa família. Você pode querer ter disciplina para ser bem-sucedido no esporte. Só que ele está te chamando a atenção para o seguinte: na vida espiritual você tem um prêmio que é muito maior e melhor. Você não vai ter disciplina para esse tipo de prêmio? Ele está te convidando para se esforçar também nas questões espirituais e naquilo que você faz para Deus. Por isso, reforço a frase: corram de maneira que vocês vençam. A vida é uma grande corrida. Corra de maneira que você vença. Preste atenção nos princípios. Preste atenção nos detalhes, porque são esses detalhes que podem te manter em pé ou te fazer cair. Inclusive, um versículo muito conhecido que diz: quem pensa estar de pé, cuide-se para não cair. Somos chamados à vigilância sempre para poder agradar o Senhor. E ele continua o texto e diz assim: por isso, não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Presta atenção no que ele está dizendo. Não estou aqui brincando, não estou aqui distraído, não estou aqui correndo de qualquer jeito. Eu estou correndo para poder ganhar. Ele tem um objetivo. Olha o que ele vai dizer: disciplino meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Outra versão, a Revista Atualizada, vai dizer assim: esmurro o meu próprio corpo, para que depois que eu tenha pregado, não venha ser desqualificado. Aí eu trago então uma palavra para você, pastor, uma palavra para você, líder, você que está cuidando da sua casa e família, você pai, você mãe, né? Você tem um desafio, você tem um objetivo. Você precisa se conscientizar da disciplina necessária para poder agradar a Deus e manter a posição que você tem. Na sua vida você precisa ter cuidados para que você não fale
em aspectos considerados pequenos, mas que podem ser o motivo da sua queda. Há um autor chamado Richard Baxter que ele diz que pequenas concessões são prelúdio de grandes apostasias, ou seja, os pequenos erros anunciam a grande derrota que a gente vai ter. Cuidado com as brechas que você abre. Cuidado com as falhas pequenas que você tem, que depois vira um problemão. E nesse tema, falando para líderes e pastores, como que nós, pastores, como que nós, líderes, podemos nos tornar desqualificados? Pense comigo. O que nós fazemos é muito maior do que a performance. Nós podemos pregar bem, podemos saber aconselhar, podemos citar versículos de cor, podemos fazer grandes eventos, podemos ser simpáticos, podemos comunicar muito bem, e tudo isso impressiona, faz bem às pessoas gostam. Só que você já viu muita gente na história, talvez você está me ouvindo agora, talvez você esteja vivendo isso, ou já viveu, né? Você vê pessoas que foram muito bem-sucedidas profissionalmente, muito bem-sucedidas ministerialmente, só que por causa de uma falha moral, botaram tudo a perder. Às vezes, alguém pregando sobre santidade, mas a vida não está nada santa. Todos nós somos imperfeitos, mas lógico, o que a nossa igreja e congregação espera é de que o seu pastor e os seus líderes estejam buscando agradar a Deus constantemente. Por isso que Paulo diz, não corro sem objetivo, e eu disciplino o meu próprio corpo. Por quê? Depois que eu preguei, eu não posso ser desqualificado. Eu preciso ajustar aquilo que eu prego com aquilo que eu vivo. E é óbvio que eu não estou falando de perfeição aqui. E também o pastor não consegue viver 100% do que ele prega. Ele fala, tenha paciência, não perca a paciência. Mas você acha que o pastor nunca perde a paciência? Lógico que ele perde. Mas há um princípio que ele está buscando e está indo atrás dele. Mas há certas linhas e certos níveis que a gente não pode passar. E uma vez que a gente passa e eles ainda se tornam públicos, complicou. A gente pode estar desqualificado. Enquanto eles estão escondidos, talvez a gente não está desqualificado para os olhos dos outros, mas a gente se tornou desqualificado aos olhos do Senhor. Então, ministério, que bom que você prega bem e tomara que Deus te faça pregar cada vez melhor. Você pode pregar bem, você pode fazer grandes eventos, você pode ser muito simpático, mas se houver uma falha na sua vida com Deus, se você se secar na sua espiritualidade, se você abrir brechas para pecados na sua vida, se você se corromper, usar mal e indevidamente o dinheiro seu e pior, o de Deus, você pode colocar tudo a perder. Pastores, quando se perdem, eles perdem muita coisa. Eles perdem a comunhão deles com Deus, eles têm um rompimento com a família, eles têm um rompimento com o trabalho, eles têm um rompimento financeiro. Poxa, são muitas perdas. Mas a maior de todas é você se afastar do propósito que Deus tem para você. Então eu tenho uma palavra para você, pastor, para você, líder. Há alguma luta sendo travada aí no seu coração? Há algum pecado, alguma tentação que está te rodeando? Procure ajuda. Procure alguém para você falar, confessar, tratar, resolver isso. Certa vez eu ouvi uma frase, e é uma frase boa, e eu acho que vale a pena aplicá-la. É melhor confessar tentação do que pecado. Quando você confessa a tentação é porque você está sendo realmente pressionado a cometer um pecado, mas você tem a oportunidade de ter uma intervenção a tempo para que você não cometa. Mas quando você chega ao ponto de confessar o pecado, é porque você já fez o que não devia. Agora é um caminho de correção. É um caminho de ser perdoado, tratar a culpa, tratar o peso, as consequências
e achar o caminho da restauração. Ele precisa acontecer também. Mas se você pudesse adiantar, é melhor. Desqualificado eu? Pois é. Todos nós podemos. E não fique pensando, comigo não acontece. Porque os discípulos também falaram isso. A gente jamais. Nós iremos contigo até o fim, Senhor. Jesus ficou sozinho. Isso já aconteceu com homens que você olha, mulheres, muito melhores do que você. Gente que tinha uma vida abundante com Deus. Gente que foi referência para muita gente. Gente que deu aula sobre isso que a gente está falando, mas que caíram. Que Deus tenha misericórdia de você. Que Deus tenha misericórdia de mim. E guarde os nossos pés. Porque todos nós podemos cometer erros e a gente pode ser desqualificado para o ministério pastoral e na liderança cristã. E a restauração, pastor? Olha, existem situações que você não poderá mais atuar como pastor. Há pastores que vivem uma realidade que não é boa. De mais de 2, 3 casamentos de forma ilícita e continuam no ministério. Isso não é bom. Isso não é bom. Até porque não somos perfeitos, mas a Bíblia diz que o pastor precisa ser um exemplo para a comunidade. Pastor, cuide da sua imagem, mas não só do que é externo. Que a sua imagem represente quem é você. Então, algumas vezes, você vai falar também de fraquezas. Isso também ajuda o seu povo a ver a sua humanidade. Mas cuidado, tem lugar que você não pode pôr o seu pé. E a gente ouve tanta história, não é verdade? Você já sabe que algumas concessões, quando você ouve um desabafo de alguém e você vê o que aconteceu com a vida daquela pessoa, você já sabe. Se eu fizer isso, vai dar isso daqui. Não quero. E acima de tudo isso, existe algo que Provérbio diz, que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, tema o Senhor e você alcançará a sabedoria. É o que você precisa preservar, um coração guardado em Deus. A palavra do Senhor também diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mais do que imagem, mais do que reputação, nós estamos atrás de agradar a Deus. Agrade a Deus com a sua vida. Busque ajuda. Invista no seu ministério para que ele seja ainda mais poderoso. Não tenta criar uma imagem que não é verdadeira. Não tenta se mostrar mais forte do que você realmente é. Mas busque no Senhor se qualificar constantemente. Porque pela pouca experiência que eu tenho, eu já percebi. Uma igreja tolera uma pregação que não foi boa. Tolera uma interpretação que você errou nas Escrituras. Tolera um compromisso que você marcou e você acabou se esquecendo. A igreja tolera as falhas de um pastor, as limitações. Mas quando uma igreja descobre que ela foi enganada, quando um líder mantém uma posição tendo uma vida completamente contrária, a igreja perde o respeito, a confiança, a admiração. Porque aquela pessoa não era o que ela demonstrava ser. Cuide do seu coração, porque dele provém as fontes da vida. Que Deus te abençoe, guarde-se e que Deus te mantenha qualificado para a honra e para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém. Continue com a gente, porque a cada semana nós temos um episódio novo para te ajudar a construir um lar para a glória de Deus. E você pode seguir a gente nas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Instagram. Comente aí, deixa a sua percepção, envia para alguém, vai nos ajudar e vai te abençoar. Grande abraço, Deus te abençoe.